Graça e paz, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? De fato é uma alegria estar aqui, rever os irmãos. Quando eu cheguei ali no estacionamento, o irmão Wisney já me deu um abraço. Falou, que bom te ver. E eu gostei do Elinho, né? Faz parecer que eu sou mais jovem. Mas graças a Deus, irmãos, é uma alegria. Cheguei ao irmão Jonatas também, já se aproximou, me deu um abraço, me deu uma água bem fresquinha. Estou vendo aqui o irmão Antônio, né? Prazer, viu, meu irmão, te ver de coração. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Hélio e fui jovem aqui na igreja na época do Paulo, líder dos jovens, da irmã Amélia, né? E só para a gente manter as curiosidades, né? A primeira vez que eu preguei em uma igreja foi aqui que eu preguei, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Também para ficar registrado, quero apresentar a minha família, né? Renata, minha esposa, a Ellen, minha filha, e o Bernardo ali, o 220 volts ali é o Bernardo. Amém, essa família abençoada, graças a Deus. Irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. É um texto bem conhecido, muito conhecido de todos nós. Efésios 5, verso 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, te render graças e honra, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, através da tua palavra, porque as Escrituras dizem que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra ilumine o nosso caminhar, que a tua palavra nos direcione, nos guie, endireite as nossas veredas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero também já agradecer ao pastor Edson e a sua esposa Cláudia, por estar nos recebendo aqui, né, e nos confiando esse momento. Que Deus abençoe. Prazer conhecer o Senhor também, pastor. E revendo, né, o irmão Hélio, não é o irmão Hélio que está ali? Amém. E a família Adilean, a irmã Marinês, estava na ponta da língua. A irmã Sânia também me cumprimentou ali. Está mais jovem, né? Somos dois. Mas vamos lá, irmãos. A carta aos Efésios, ela é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. É uma das 4 cartas chamadas de as cartas da prisão, juntamente com Colossenses, Filipenses e Filemão. E se você observar o teor da carta a Efésios, Filipenses e Colossenses, são bem parecidas, né? Com as suas particularidades, as suas idiosincrasias, para o direcionamento específico para cada uma das cidades, para cada uma das igrejas. E é interessante a gente entender um pouco a cidade, um pouco todo o contexto, para que a gente possa saber a motivação e por que motivo o apóstolo Paulo fala o que ele fala nas suas cartas. Porque é algo que a gente precisa entender, irmãos, ou assimilar. E algumas pessoas que são cristãs, elas não percebem ou não perceberam isso, é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita para quem crê em Deus. Às vezes a gente quer que a pessoa que não crê em Deus, que a gente costuma chamar de ímpio, às vezes a gente quer que o ímpio entenda, absorva a palavra de Deus, mas a verdade é que
vamos tomar o apóstolo Paulo como exemplo. O apóstolo Paulo não escreveu nenhuma carta para os irmãos imorais na cidade de Corinto, por exemplo. Paulo não escreve nenhuma carta para os magos na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade onde havia muito misticismo, muita bruxaria, né? Para falar em termos mais modernos. Paulo não escreve nenhuma carta para os antijudeus em Roma, mas todas as cartas do apóstolo Paulo são direcionadas para a igreja. É para a igreja, ainda que eventualmente a carta tenha uma mensagem um pouco mais dura, às vezes, um pouco mais severo, mas a verdade é que Deus está falando para aqueles que confiam nele. Só para a gente contextualizar um pouco, né? Nós estamos vivendo épocas de muitos problemas na área da política. E a gente costuma usar aquele texto do segundo livro das Crônicas, do capítulo 7, o verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na ponta da língua. Mas é interessante que, quando a gente lê o verso anterior, e isso é uma das lições mais básicas que a gente aprende quando nós estamos estudando teologia, não tirar um texto do seu contexto, para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo. Quando a gente lê o verso anterior, Deus está dizendo que não está chovendo, que Ele permitiu as pestes e que Ele permitiu gafanhotos na terra, toda aquela sequidão, toda aquela crise está acontecendo porque Ele permitiu por causa do pecado do seu povo. Então Ele diz: se o meu povo se arrepender, então eu mudarei a história. Porque às vezes a gente ora pedindo a bênção de Deus e não sabe por que o mal está acontecendo. Nesse sentido, nós precisamos entender, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 19, a gente entender um pouco da cidade de Éfeso. Paulo vai para Éfeso em uma das suas viagens missionárias, e eu vou ler aqui alguns textos no capítulo 19, mas eu encorajo você a ler depois todo o capítulo, e você vai entender um pouco do cenário onde essa igreja estava inserida. É claro que Paulo ficou ali 2 anos pregando, estabeleceu a igreja, é claro que mudanças aconteceram na cidade, mas é importante a gente entender esse contexto para a gente perceber o que de fato a carta aos Efésios quer falar conosco. Então, quando a gente abre no capítulo 19, na carta, no livro de Atos, o texto diz assim, no verso 1: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, a primeira observação que nós temos aqui como referência na cidade de Éfeso é que haviam poucos discípulos e que ainda não haviam ouvido falar do Espírito Santo, quando Paulo chega nessa cidade. Paulo ministra sobre eles o Espírito, e no verso 7 diz que eram ao todo uns 12 homens. A cidade de Éfeso era uma cidade muito, muito importante, inclusive no cenário econômico. Estudiosos acreditam que Éfeso tinha aproximadamente entre 250 e 300 mil habitantes. Em uma cidade onde tinham entre 250 mil e 300 mil habitantes, a Bíblia fala que haviam 12 discípulos. Parece pouco, né? Parece pouco. Percentualmente falando, é quase nada. 12 pessoas que acreditavam em Deus, mas que ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, numa cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. O verso 8 diz que Paulo, durante 3 meses, pregou e frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor,
tanto judeus como gregos. Então Paulo ficou 2 anos evangelizando, falando da palavra de Deus, para uma cidade que demonstrou um endurecimento, inclusive com críticas à pregação do evangelho. Porque quando o texto diz que eles falavam mal do caminho, essa expressão, o caminho, é exatamente a expressão que era usada para aquelas pessoas que seguiam a Cristo, que estavam se rendendo ao evangelho de Cristo. Eles eram conhecidos como os do caminho. Então, eles enfrentaram dificuldades e críticas, inclusive. Porém, o verso 11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nós vemos aqui, irmãos, que embora a cidade estivesse resistente, embora a cidade estivesse endurecida em relação à palavra de Deus, e embora o apóstolo Paulo estivesse encontrando dificuldades e com poucos discípulos, percentualmente falando, mas isso não foi impedimento para que milagres sobrenaturais acontecessem na cidade de Éfeso. Você precisa entender, irmãos, que mesmo que você esteja em um ambiente hostil, em situações difíceis, e hoje nós estamos em um culto da família, talvez a sua família não esteja ainda do jeito que você acredita que ela pode ser na presença de Deus. Isso não é impedimento para Deus operar milagres sobrenaturais na tua família. Mas o texto segue, quando diz que alguns judeus exorcistas ambulantes, havia uma espécie de profissão informal, pessoas que eram exorcistas, viviam de exorcizar espíritos. E o texto diz que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, nus e feridos, fugiram daquela casa. A Bíblia conta que na cidade de Éfeso havia uns profissionais do exorcismo que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus para expulsar um demônio que possuía uma pessoa. E que a resposta do demônio foi: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Você vai entender, irmãos, que nós já vimos aqui, uma das primeiras preocupações que Paulo teve quando chegou na cidade de Éfeso foi saber se aqueles irmãos já tinham recebido o Espírito Santo. Paulo pôde identificar que aquela cidade era uma cidade muito difícil, que haviam poderes malignos espirituais. Você vai perceber na carta aos Efésios, é a carta de Paulo onde ele mais fala sobre principados, potestades, sobre batalha espiritual. É a carta onde Paulo mais cita isso, e não por acaso, porque nós percebemos aqui na leitura em Atos como a cidade era difícil. E o interessante é que aquele endemoniado, o demônio falando através daquela pessoa, disse assim: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Às vezes a gente está preocupado em ser conhecido das pessoas, às vezes a gente está querendo fazer o nosso nome. Hoje está na moda os influencers digitais, os youtubers, e as pessoas querem mais seguidores, querem números grandes de seguidores, porque ela acredita que isso fará dela uma pessoa importante, uma pessoa reconhecida na sociedade. Mas o que faz alguém conhecido, meu irmão, de fato, é se no mundo espiritual essa pessoa é conhecida. Eram somente 12 discípulos naquela cidade. Paulo chegou depois, mas quando esses exorcistas ambulantes vão tentar expulsar um demônio em nome de Paulo, os demônios dizem: espera aí, Paulo eu sei quem é. Nas regiões celestiais, eu sei quem é Paulo. Paulo é um homem de oração, é um homem que tem uma vida consagrada, uma vida íntegra. O que vai trazer diferença, espiritualmente falando, na nossa família, irmãos, é o quanto nós somos conhecidos no mundo espiritual, não aqui nesse plano necessariamente. Mas o texto segue.
quando fala no verso 18: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O texto nos dá conta que a cidade de Éfeso era uma cidade muito mística. Havia um nível de misticismo que era quase que uma coisa profissional. Que as pessoas começaram a se converter, começaram a queimar os seus livros de misticismo e de bruxaria, e por conta dessa transformação espiritual, as pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo. É interessante que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade deste mundo tenebroso. Paulo reconhece que a guerra dele em Efésios não era contra a pessoa, porque a gente tem uma tendência às vezes de querer pegar a pessoa pelo pescoço, e a gente fala: aquele incrédulo, aquele ímpio, aquele fulano não quer nada com Deus. Né? A gente não tem coragem de amaldiçoar, porque nós somos de Deus, a gente já tem a vida nas mãos de Deus, mas às vezes a gente faz assim: vou colocar na mão de Deus. E esse colocar na mão de Deus é quase um assim: deixa Deus te pegar que você vai ver só. Eu já fiz isso algumas vezes. Mas Paulo está ensinando que nós não temos que nos indispor com as pessoas por conta da dureza do coração, porque a nossa batalha não é contra a pessoa, mas é contra o espírito, é contra o Deus deste século que está cegando o entendimento das pessoas. Esse é o relato que a Bíblia dá da cidade de Éfeso. Ela conta ainda um tumulto que aconteceu decorrente de um homem chamado Demétrio, que vivia de vender imagens da deusa Diana. Em Éfeso havia um templo muito suntuoso, o templo da deusa Diana, que em outro idioma é chamado de Artemis, que é inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão luxuoso, de tão bonito que era esse templo. E a Bíblia não nos dá um relato específico desse templo, mas em pesquisas a história conta que os cultos à deusa Diana eram feitos basicamente com bebedeiras e orgias sexuais. O templo tinha mais de 100 colunas de mármores muito alta, e a história conta que por trás dessas colunas, durante os cultos de adoração a Diana, eram realizados relações sexuais. As profetisas de Diana eram prostitutas cultuais. Então, irmãos, basicamente, a Bíblia nos dá um relato de como era o cenário em Efésio. Era uma cidade mística, era uma cidade onde os discípulos ainda tinham pouco contato com as manifestações do Espírito Santo, eles sequer sabiam que havia um Espírito Santo, havia muita bruxaria, muita possessão demoníaca. A Bíblia nos dá conta disso. Agora, a história nos dá conta que a cidade de Éfeso, ela era uma cidade que, por conta do templo da deusa Diana, haviam muitos turistas que iam lá exatamente para participar do culto, da farra mesmo. O culto era uma coisa terrível. E uma das características da cidade, por conta do culto a Diana, é que muitas dessas sacerdotisas, durante os cultos, as relações sexuais, elas engravidavam. Porém, elas não teriam mais condições de servirem no templo tendo filhos pequenos. Então, a cidade de Éfeso, historicamente, era uma cidade onde haviam muitas crianças abandonadas. As sacerdotisas engravidavam e ganhavam o bebê e simplesmente abandonavam essas crianças, porque elas queriam voltar para o exercício do seu sacerdócio no templo. E isso fazia com que a cidade de Éfeso se tornasse uma cidade onde haviam muitas crianças abandonadas. Nessa cidade de orgias sexuais, de misticismo, de possessão demoníaca exacerbada, de
prostituição, de bebedeira e abandono de crianças, se estabelece uma igreja. Olha como Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quanto, por vezes, a gente acha difícil, a gente acha que não vai conseguir, a gente acha que não vai dar conta, que está muito pesado, isto nunca foi impedimento para o nosso Deus estabelecer a sua obra, a sua vontade. Não desista de orar, não desista de pregar a palavra, não desista de falar do Evangelho em tempo e fora de tempo, porque o nosso Deus pode quebrar o mais duro dos corações. A prova disso é a cidade de Éfeso. Agora, imagine uma igreja estabelecida nesta cidade. Imagine um pai de família saindo um dia, por exemplo, para ir ao mercado, para ir a um passeio. Imagine a preocupação que ele não tinha de estar na rua, de ver uma cena desagradável, de ver bebedice, de ver uma cena inapropriada, de repente está com criança, está com pessoas menores de idade. Imagine como é que não era a vida pública em Éfeso. É neste contexto, é nesse cenário que Paulo escreve essa carta aos Efésios, para orientar os irmãos, porque, como nós falamos no início, o apóstolo Paulo estava preso, e a prisão de Paulo gerou uma tristeza muito grande nos irmãos em Éfeso. Paulo, quando escreve a carta, um dos primeiros intuitos de Paulo é acalmar os irmãos e dizer: olha, fiquem tranquilos, Deus está no controle, inclusive da minha prisão. Paulo está dizendo para os irmãos em Éfeso assim: olha a cidade onde vocês estão, olha a obra que foi estabelecida nessa cidade, no meio de orgias, no meio de bebedice, no meio de prostituições, no meio de bruxaria. Vocês acham que a minha prisão é obra do diabo? Paulo está dizendo: fique tranquilo, até minha prisão é obra de Deus. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando que Deus está no controle das nossas vidas. Agora eu não me lembro quem é o autor da frase, mas certo homem de Deus disse assim: não há 1 centímetro no universo que Deus diga: isso aqui não me pertence, tudo pertence ao Senhor. Você precisa entender, irmãos, que até a atuação diabólica está debaixo do controle da poderosa mão de Deus. Quando o diabo tentou investir contra a vida de Jó, a Bíblia diz que o diabo primeiro tem que ir pedir permissão a Deus. E não sei se você já observou, mas quando o diabo vai até a presença de Deus, ele não chega batendo a mão na mesa, e ele não chega dizendo: eu quero ter uma audiência, eu quero falar. Ele só fala quando lhe é perguntado. Deus que pergunta: de onde vens? O que você quer? O que você está fazendo? O que você quer? Somente depois que Deus autoriza que o diabo pode falar. Então entenda, meu irmão, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida se a sua vida está nas mãos de Deus. Ainda que coisas ruins possam acontecer, Deus não perdeu o controle da tua vida. E é interessante que quando é permitido o diabo falar, ele diz para Deus assim: estende o Senhor a mão e toca em Jó. O diabo não diz assim: me dá Jó, me entrega Jó e o Senhor vai ver se eu não quebro ele ao meio. Não, o diabo diz: estende o Senhor a mão. Irmãos, o diabo é a personificação do mal, é o que há de pior no universo. E o que há de pior no universo, ele está dizendo: somente o Senhor pode estender a mão contra os seus filhos. Porque tem gente que acontece um problema e ele acha que é o diabo que está fazendo a festa. O diabo disse assim: estende o Senhor a mão e toca em Jó. O diabo reconhece que quem é filho de Deus, só Deus pode estender a mão. Neste cenário de batalha espiritual, Paulo traz orientações à igreja. Ele fala sobre batalha espiritual. Ele fala sobre principados e potestades. Como eu disse anteriormente, é a carta onde Paulo mais fala. E olha que ele não fala muito sobre isso não, mas é a carta onde ele mais fala sobre principados, potestades e batalha espiritual. No capítulo 6, ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Mas tudo isso, irmãos, que eu falei foi só para a gente entender o cenário. Eu vou começar a pregar agora. É só para a gente entender do que se trata, porque o texto que nós lemos
Verso 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Lembra que a cidade de Éfeso, os primeiros discípulos nem sabiam o que era o Espírito. Paulo está dizendo para os irmãos da igreja, lembra que eu falei aqui agora há pouco, que a carta foi escrita para a igreja. A carta não foi escrita para os ímpios, para os perversos que estavam se prostituindo no templo de Diana. A carta foi escrita para a igreja. E na orientação do apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus para a igreja, ele diz: esta igreja precisa ser cheia do Espírito de Deus, para poder resistir, para poder se estabelecer, para poder se manter em uma cidade tão difícil, somente sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Do que é que você tem se enchido nesses dias? Na igreja onde eu sou pastor na igreja aqui na Ceilândia Sul. Esse ano nós vamos completar 9 anos de igreja. Pela graça de Deus está crescendo, o trabalho está frutificando. E algumas semanas atrás eu proibi os irmãos na igreja. E olha que eu sou um pastor bem tranquilo, bem light, assim, eu não gosto de confusão. Eu evito ao máximo que eu puder. Quando precisa engrossar, vou cheio de dedos. Mas no domingo passado eu proibi os irmãos de falarem de política na igreja. Eu falei, está proibido. Está proibido. Independente se você é do capitão ou do ladrão. Eu falei, está proibido de falar, porque nenhum nem outro vai fazer você perder a comunhão com o seu irmão. Goste você do partido vermelho ou do partido amarelo. Nós vamos orar para que Deus abençoe tanto um como o outro, o que quer que vença a eleição. Mas na igreja eu não admito os irmãos se dividirem, se machucarem, se arranharem por causa de política. Eu falei, está proibido, irmão. Parece, pelo menos por uma semana, está tranquilo. Vamos ver como é que vai fluir aí nos próximos tempos, especialmente no ano que vem, que é o ano da eleição. Do que é que você tem se enchido? Diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Você tem buscado se encher do Espírito? É o enchimento do Espírito que vai nos dar recursos espirituais para resistirmos no dia mau. Mas agora é interessante a gente entender o contexto desta aplicação. No verso 15, a Bíblia diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Paulo está reconhecendo que a igreja estava passando por dificuldade, irmãos estavam se comportando de maneira não sábia. E ele diz, remindo o tempo, no verso 16, porque os dias são maus. Paulo reconhece que, embora tenha pregado durante 2 anos em Éfeso, embora milagres tenham acontecido, embora a igreja tenha crescido, tenha se estabelecido na cidade de Éfeso, Paulo reconhece, os dias não são bons, os dias são maus. E ele diz aqui no verso 17, por esta razão, por que razão ele está falando? Porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Paulo diz, a pior decisão que uma pessoa pode tomar quando ela está passando por problema é deixar de procurar a orientação de Deus. Eu não sei se você já viu alguém fazer isso, mas eu, como pastor, já vi muitas pessoas fazerem isso. Entrarem em uma dificuldade, passarem por um problema, a primeira coisa que a pessoa faz é deixar de congregar, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, e diz assim, pastor, é porque eu não estou conseguindo, é porque eu estou fraco. É a pior decisão que essa pessoa pode tomar. Mesmo que você não esteja sentindo vontade, você vai ter que romper isso em nome de Jesus, porque deixar de vir para a igreja, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, Paulo chama isso de insensatez. É como o doente que procura o hospital, o médico lhe passa uma receita e ele diz, não, mas eu não gosto desse remédio aqui não. É necessário nós entendermos as orientações bíblicas para vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. É nesse contexto de dias maus, de irmãos tomando decisões insensatas na igreja, que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Não é o vinho que vai trazer solução para a tua vida. Não é o vinho que talvez momentaneamente te faça esquecer dos problemas ou te deixe um pouco mais alegre.
Paulo está dizendo, não é isso que vai resolver a tua situação. A tua situação só vai se resolver se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o mais interessante é que Paulo nos ensina como ser cheio do Espírito. Aí é a questão, porque alguém pode falar, como, pastor? Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Paulo segue. A gente precisa entender, irmãos, a literatura bíblica para, de fato, aprendermos o que ela está nos ensinando. Paulo diz no verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa que Paulo diz para que uma pessoa seja cheia do Espírito, ela precisa salmodiar, louvar de coração, com hinos e cânticos espirituais. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Judá significa louvor. O nome Judá significa louvor. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus é o leão da tribo do louvor. Quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos, quando nós salmodiamos, irmãos, esse ambiente atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Jesus disse para a mulher samaritana, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você já pensou nesse conceito? Deus procurando algo? Ele é Deus. Ele não precisa procurar, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. O conceito que diz assim, Deus procura, por si só já é um conceito maravilhoso. Um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou todas as coisas. Existe algo demasiadamente difícil para esse Deus? O que Deus poderia procurar? Porque, via de regra, nós procuramos por algo que não temos ou por algo que nós sentimos falta. E a Bíblia diz que Deus procura, e é interessante, a Bíblia não diz que Deus procura adoração. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Paulo diz que para sermos cheios do Espírito, precisamos louvar de coração. Não é só louvar, tem que ser do coração. E para Deus encontrar o verdadeiro adorador, tem que ser verdadeiro. A diferença entre, ou melhor, o conceito do verdadeiro é melhor entendido quando a gente entende o conceito do falso. O que é algo falso? O que é uma falsificação? Uma falsificação é uma imitação de algo verdadeiro. Ou seja, para existir algo falso, necessariamente tem que existir algo verdadeiro. Por exemplo, não existe nota falsa de R$30. Por que não existe uma nota falsa de R$30? Porque não existe uma verdadeira de R$30. A falsificação consiste em tentar parecer com o verdadeiro, imitar o verdadeiro a ponto de que alguém olhe o falso e pense que é verdadeiro. É por isso que não existe nota falsa de 15, nota falsa de 30, porque não existe uma verdadeira. Quando Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, Ele está dizendo, tem muito falso por aí que se parece com o verdadeiro. Só parece, mas não é verdadeiro. Tome cuidado com as falsificações. Então Paulo diz que devemos salmodiar, entoar e louvar de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Depois ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Paulo não estava dizendo que os dias eram maus, ele não acabou de dizer que os dias são maus. Paulo diz, nos dias maus nós temos que dar graças a Deus. Graças a Deus não é só no dia bom não, meu irmão. Graças a Deus não é só no dia que a conta bancária está rechonchuda. Graças a Deus não é só no dia que a saúde vai bem, não. Graças a Deus é todos os dias. Louvor, adoração, graças a Deus tem que sair dos nossos lábios, independente do que está acontecendo aí fora. Agora Paulo diz no verso 21, para ser cheio do Espírito, você precisa sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Louvar está fácil, entoar cânticos espirituais está fácil, mas nos sujeitar aos outros, Paulo, o que isso tem a ver com crescimento espiritual, com enchimento espiritual? Lembre-se da cidade de Éfeso, era uma cidade de bagunça,
de farra, de disputas, de abandono de filhos. Era uma cidade completamente perversa. Paulo diz, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você não pode se comportar igual esses, que um quer se dar bem, que um quer bater no outro, que um quer sobressair ao outro, que um quer ganhar mais que o outro. Você precisa se sujeitar a Cristo. Não que isso seja tão relevante assim, mas só em nível de contexto. Hoje à tarde eu estava orando a Deus pela ministração da palavra, tudo, e a gente está em obras lá na nossa igreja, reformando, e eu fui para a igreja acompanhar lá os trabalhadores, e sabe o que eu fui fazer, irmãos, depois de orar? Fui lavar o banheiro da igreja. Para o irmão, quando for usar o banheiro na hora do culto, tem um banheiro bem cheirosinho, bem limpinho. Talvez ele nem saiba que foi o pastor que limpou. Talvez ele até reclame quando entre lá e diz, está mal limpo. Mas a Bíblia diz que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Hoje está tão difícil nos sujeitar, irmãos. A palavra hoje é lacração. Tudo a gente quer lacrar, tudo a gente quer mostrar que temos razão, em tudo a gente quer mostrar que tem mais seguidores, em tudo a gente quer dizer que somos os melhores. Quando a Bíblia diz, quer ser cheio do Espírito, se sujeita ao seu irmão, considere o seu irmão como se ele fosse superior a você mesmo. E é nesse contexto de enchimento do Espírito Santo que Paulo agora fala para as famílias. Ele não mudou de assunto. Ele está falando sobre como ser cheio do Espírito. E como ser cheio do Espírito, ele diz no verso 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Observa que ele fala primeiro no contexto social, depois no contexto eclesiástico. Ele diz, olha, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja onde um se sujeita ao outro. E agora ele diz, uma família cheia do Espírito é onde a mulher se sujeita ao marido. Mas olha como ele diz, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. E ao contrário do que alguns irmãos possam pensar agora, que de repente alguns irmãos agora pensam assim, me dei bem porque a Bíblia mandou a mulher ser submissa. Mas a Bíblia diz que o modelo de submissão é como a igreja que se submete a Cristo. Se a sua esposa não ver Cristo em você, meu irmão, dificilmente ela vai se sujeitar a você. Agora, se a sua esposa ver Cristo em você, ela não vai ter dificuldade nenhuma. Se ela ama o Senhor, ela não vai ter dificuldade nenhuma em se sujeitar ao cabeça, que é a imagem de Cristo. Às vezes, o problema da esposa insubmissa está mais no marido do que necessariamente na esposa. E é interessante que Paulo está dizendo, quer ser cheio do Espírito? Né? Olha que interessante, ele não falou assim, irmã, quer ser cheio do Espírito? Vem para a igreja orar, vem para o círculo de oração, vem fazer jejum. Ele está dizendo, quer ser cheio do Espírito? Seja submisso ao seu marido. Mas ele continua, no verso 25, marido, quer ser cheio do Espírito? Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de homens tão, deixa eu usar uma palavra mais politicamente correta, né? Tão sem brio, né? De homens tão frouxos, de homens tão sensíveis demais. A gente tem que ser sensível, sim, mas a gente não pode perder a hombridade. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Qual é o maior modelo, qual é o maior exemplo de Cristo para nós? Aquele que deu a sua vida em nosso lugar. Irmãos, o que eu aconselho de casais que o marido diz, eu amo a minha esposa, e a esposa fala, ama nada, não coloca nem o lixo para fora. Esses dias uma esposa chateada porque apareceu uma barata em casa e chamou o marido para matar, e o marido, você é mole, mulher, isso aqui é só uma baratinha. Eu falei, rapaz, larga de ser insensível, rapaz. Seja o herói da tua mulher. Mata essa barata assim, mas com gosto. Mostra para essa mulher que tu é o maior matador de barata da Ceilândia, rapaz, que essa mulher vai se apaixonar por você.
Mas ele fica dizendo, a mulher mole, é só uma baratinha. Irmãos, o nosso modelo de amor é o de Cristo. E Cristo se entregou a própria vida pela igreja. Esse é o nosso modelo, irmãos. Que interessante, a Bíblia não diz, irmão, quer ser cheio do Espírito? Ore, leia a Bíblia, faça jejum. Ele diz, não, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Verso 26, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água da palavra. Irmão, seja o sacerdote do teu lar, estabeleça a palavra de Deus no teu lar, em nome de Jesus. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O exemplo da igreja piedosa, da igreja de Cristo, é a igreja santa e sem defeito. E a Bíblia diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Como é que você, meu irmão, fala mal da tua esposa para o teu colega de trabalho? Se o modelo da igreja santa é a igreja sem defeito, como é que você chega para o teu colega e diz, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo? Você está perdendo uma grande oportunidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus quando você fala mal da tua esposa. Agora olha que interessante, só para a gente não atrasar, no capítulo 6, a gente precisa entender que Paulo não mudou de assunto, ele está tratando sobre como a igreja, como os irmãos, homens, mulheres na igreja, podem ser cheios do Espírito. No capítulo 6 ele fala agora para os filhos. Moçada, vocês estavam achando que só ia sobrar para o pai e para a mãe? Está falando agora para os filhos. Filhos, querem ser cheios do Espírito? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele fala aqui para os filhos, querem ser cheios do Espírito? Não é só no acampamento de jovens, não é só no congresso de mocidade. Quer ser cheio do Espírito? É obedecendo e honrando pai e mãe dentro de casa. Observa que a palavra do apóstolo Paulo para a igreja ser cheia do Espírito, é uma palavra que direciona ao contexto familiar. Hoje não é culto da família? Você não veio aqui hoje aprender de Deus, aprender como ser cheio do Espírito? A Bíblia está dizendo que o maior lugar onde uma família é cheia do Espírito Santo não é no congresso da família, não é no encontro de casais, é dentro de casa. Quando a mulher honra o marido, quando o marido ama a esposa e os filhos obedecem aos pais. No verso 4... ele diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia diz que os pais têm que ser moderados e prudentes na educação dos filhos. Não é só gritar, não é só mandar. Você tem que mandar, mas através do exemplo, através do modelo. E não através do autoritarismo. Autoritarismo, ele é bom para fazer as pessoas obedecerem, mas ele não é bom para fazer as pessoas amarem. Eu posso pegar uma arma e colocar na cabeça de uma pessoa e obrigar essa pessoa a fazer quase tudo. Posso obrigar essa pessoa a fazer um monte de coisas. Mas mesmo com uma arma apontada para a cabeça de alguém, se eu falar assim, eu quero que você me ame, mesmo uma arma apontada para a cabeça de uma pessoa, não consegue fazer essa pessoa nos amar. Ela pode até dizer que ama para se livrar do golpe, do tiro, mas uma arma apontada para a cabeça de alguém não faz necessariamente alguém amar outra pessoa. A Bíblia está dizendo, pais, não provoque a ira dos filhos. Não é porque eu sou pai, porque eu tenho autoridade, que eu tenho a liberdade de deixar o meu filho ficar irado. Isso não traz enchimento do Espírito Santo. Para finalizar, irmãos, Paulo diz, quanto a vós outros. Agora ele está falando para quem não é casado, porque de repente alguém vai pensar assim, então é só no casamento que é cheio do Espírito? Ele diz, não, tem mensagem para o resto da sociedade. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo,
não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Paulo está dizendo, você, meu amigo, trabalhador, quer ser cheio do Espírito, seja o melhor funcionário da sua empresa. Trabalhe honestamente, seja honesto no teu trabalho, faça o teu trabalho com excelência, faça de coração, você é um funcionário, foi contratado, exerça a sua profissão com dignidade, com hombridade, porque isso traz o enchimento do Espírito Santo para as nossas vidas. E ele finaliza dizendo assim, no verso 9, e vós, senhores, é como se Paulo estivesse dizendo assim, e vós, patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus está dizendo, patrão, você que é dono da empresa, quer ser cheio do Espírito, trate bem, com dignidade, pague um salário adequado para os teus funcionários. Irmãos, eu não quero de maneira nenhuma menosprezar o culto, a igreja, a oração, o jejum, as disciplinas espirituais, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia está nos ensinando que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que trata bem o seu cônjuge, que trata bem o seu filho, que na sociedade onde ela está inserida, ela é uma boa pessoa, é um bom patrão, é um bom funcionário. Hoje é culto da família. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e ao seu coração. Talvez, como eu falei, não é que isso seja mal e não é mal, mas talvez o problema de algumas pessoas é que elas estão tentando ser cheias do Espírito no grito. Senhor, me enche! Senhor, me enche! Estão tentando ser cheias do Espírito no mérito, tentando ganhar, conquistar a graça e o favor de Deus com a sua própria força. E a Bíblia está dizendo que o melhor caminho, numa cidade perversa, numa cidade devassa, numa cidade onde uma das maiores referências em Éfeso era o abandono de crianças, Paulo está dizendo, a igreja precisa refletir como é uma família cheia do Espírito Santo de Deus. A cidade de Éfeso precisa olhar para a igreja em Efésios e ver como vive o pai, a mãe, os filhos que temem e que honram ao Senhor. Isso vai fazer uma diferença fundamental na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Sentado como você está, eu quero orar por você. Após a oração, eu já passo a palavra para o pastor Paulo, ou quem vai assumir. Que a cidade de Éfeso era uma cidade difícil, era uma cidade com muitos problemas sociais, espirituais, bebedice, abandono de criança, dentre outros males, misticismo, bruxaria. E Paulo, escrevendo para essa igreja, diz, é importante vocês serem cheios do Espírito, e eu vou ensiná-los a ser cheios do Espírito. Comece em casa, amando o marido, amando a esposa, honrando o marido, obedecendo os pais, não provocando a ira dos filhos, e saindo desse ambiente cheio do Espírito, sendo um bom funcionário, sendo um bom patrão. Quando nós fizermos isso, esse reflexo vai ser visível na igreja. Milagres começarão a acontecer na igreja, mas primeiro tem que começar na minha casa, no meu lar, na minha família, Senhor. Por isso eu oro, Pai, me dê da Tua graça, me dê da Tua unção, da Tua capacitação, Senhor. Eu preciso de Ti. Não me deixe, Senhor, cair no engano de achar que eu vou resolver tudo na oração e no jejum. Oração é bom, oração é falar com Deus, jejum é bom, leitura da palavra é fundamental, mas isso tem que ser refletido, Pai, na maneira como eu trato a minha esposa e os meus filhos em casa. Isso tem que ser refletido na maneira como eu trabalho, na maneira como eu governo, na maneira como eu exerço autoridade sobre os meus filhos e sobre os meus funcionários. E assim eu serei cheio do Espírito e milagres e bênçãos acontecerão na minha vida, na minha família, na igreja e na sociedade, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.